Simone, quando a gente fala sobre a avaliação propedêutica, né, a gente sempre, paciente tem sintoma de urgência ou de incontinência, às vezes a gente pensa, tem que fazer a urodinâmica, né, para a gente poder ver aquela onda, né, na cistometria de contração do detrusor. Aí o que eu quero te perguntar é isso, a urodinâmica ela é sempre necessária quando a gente está avaliando as pacientes com bexiga hiperativa, ela é imprescindível ou não? Esse é um caso muito comum da gente ver, né? O paciente chega na frente para uma consulta e fala que não está conseguindo segurar o xixi, não dá tempo, ou que às vezes tosse, espirra e perde urina. E a primeira conduta é solicitar o estudo aerodinâmico para ele estar dando o diagnóstico. E quando a gente vai entender o estudo aerodinâmico, a gente percebe que é um exame bem invasivo, né? A paciente fica com sonda na uretra, sonda retal, vai encher essa bexiga com soro, num ambiente que não é um ambiente ela sozinha fazendo xixi, né? Com pessoas que ela não conhece ali, então um exame constrangedor. E que só de entender o ambiente desse exame, dá pra gente imaginar que alguma coisa no exame pode estar alterada pela situação. Então, às vezes, o paciente que perde muita urina no ambiente do exame, ela obstrui, ela não urina, ela retém a urina, de tão constrangedor que é. Então, nós não podemos ficar dependentes do estudo urodinâmico para fazer um diagnóstico que deve ser clínico. O diagnóstico da incontinência urinária, ele é clínico, né? É muito importante isso. A gente precisa saber o que a gente pergunta para a paciente e o que a gente vai encontrar no exame físico. O estudo aerodinâmico ele vai ficar muito reservado para alguns casos específicos. Por exemplo, uma falha terapêutica. Então, eu fiz meu diagnóstico clínico, eu entrei com as orientações necessárias para a paciente e tive uma falha de tratamento clínico. Aí sim, eu tenho uma indicação de estar realizando o estudo aerodinâmico, tá? Na incontinência mista, né, que eu associei a urgência com um esforço, numa paciente que já fez procedimento cirúrgico, às vezes eu preciso avaliar o fluxo, o jato urinário, se esse detrusor funciona bem ou não. Então, para um primeiro diagnóstico, o estudo aerodinâmico não tem indicação, muito menos para bexiga hiperativa. Que o diagnóstico é clínico, a gente precisa saber fazer uma boa clínica. Para a gente ter um dado mais objetivo, as pacientes que têm queixa clássica, falam, nossa, doutora, quando eu ponho a mão na maçaneta, o xixi já sai. Clássica, do elevador também, muito, né? Só 50% vai mostrar no estudo aerodinâmico contração não inibida. Só 50%. Ou seja, aqueles outros 50% que te falou clinicamente que tinha, você vai virar e falar assim, não, você não tem, o seu exame não mostrou. Né? Então... Aquela velha história da gente ficar tratando o exame, né? Não tem que tratar o exame, tem que Exatamente, tratar a queixa da paciente. exato. Então, não tem indicação de ser solicitado para os casos que são iniciais, que são simples, que a queixa é clássica, a gente precisa saber o que perguntar e o que encontrar no exame físico. Esse é o importante para a gente manter o nosso diagnóstico e não submeter uma paciente a um exame que não é tão simples, né? Em que é um procedimento um pouquinho invasivo, ainda mais às vezes nas pacientes mais idosas, né? Ela fica traumatizada com o exame e depois dificulta até o tratamento, né? Então, deixar reservado o estudo aerodinâmico para esses casos mais especiais, e não de primeiro momento. Não vamos fazer estudo aerodinâmico na primeira conduta. Perfeito, ótimo. Acho que isso é uma mensagem super importante, né? Porque às vezes a gente vê pacientes sem tratamento, né? Ou com atraso no tratamento justamente porque, ficou esperando a urodinâmica. Às vezes no SUS a gente sabe que as filas são homéricas, né? De urodinâmica. Então, assim, não deixar de abordar, de tratar, de conduzir clinicamente a paciente, né? Porque não tem aerodinâmica, então não posso fazer nada. Exato. Posso, com certeza posso. Né? Lá no serviço, a gente recebia paciente que vinha com pedido de estudo aerodinâmico. Não era para uma avaliação do uroginecologista, era para fazer estudo aerodinâmico. E aí a gente realmente fez essa triagem dos exames. Quais realmente seriam aquelas que tinham indicação de fazer,
quais precisariam de uma consulta que abordasse sintomas clínicos, um bom exame físico, já abordassem as orientações iniciais, a gente não tem fila mais. Olha só. O resumo é que se você quiser pedir um estudo urodinâmico para a semana que vem, a gente consegue. Olha só. Nossa. Não temos filas de estudo urodinâmico. Não tem. E não é porque a gente tem muitas vagas, não. A gente, por semana, tem 6 vagas de estudo urodinâmico. Mas é porque, realmente, se a gente valorizar a clínica e saber o que perguntar para uma paciente, a gente não vai ter fila de estudo urodinâmico.